quarto, tomar nas mãos o leme desse barco, sair da tempestade por ordem no tempo, sair de contra o vento e cheio de vontade, sair desses porões e cantar o céu de novo. A voz já não aguenta o peito, já não cabe mais. É hora de tomar nas mãos de novo a nossa geografia, pintar de liberdade o verde desse mapa, contar de novo a história como há muito tempo já não se ouve mais, nem se contou verdade. Bater na mesma nota e na mesma canção, cantar de braços dados, levantar. É doutor em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, é professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Amazonas, artistas plásticos, para vocês verifiquem lá as obras que ele produz. Atua na área de geografia urbana, principalmente nos temas Manaus, produção do espaço urbano, planejamento e gestão urbana, cidades amazônicas, planejamento urbano, cidades amazônicas, região metropolitana, metropolização da Amazônia Ocidental e geografia das representações. Ele é membro do grupo Amazônia Ambiente e Cultura da Universidade Federal do Amazonas, e também do Núcleo de Pesquisas Urbana e Regional da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. No livro Planeta Favela, de Mike Davis, ele descreve que a Amazônia tem sido uma das fronteiras que cresce com muita velocidade, ou com mais velocidade do mundo. Esse crescimento das cidades tem se dado em assentamentos subnormais, que se constitui com precarização de serviços públicos, o que tem se tornado sinônimo de favela versus a urbanização. Marcos Castro, professor Marcos Castro, na tese de doutorado, logo na apresentação, que tem como tema Quando Amanhã Vem Ontem, descreve que os processos de urbanização e metropolização é de fundamental importância para o entendimento dos problemas relacionados ao território, enquanto importante dimensão geográfica, criada, apropriada, produzida e estabelecida, como uma unidade onde a vida ganha significados específicos, pautados em leis, regulamentos, relações de vizinhança e de produção. Descreve ainda que essa peculiaridade da urbanização da Amazônia ganha relevância no que concerne ao tempo e ao espaço, principalmente quando se analisa o seu crescimento e a sua constituição como região metropolitana. Esse é o pressuposto que é analisado o professor Marcos Castro, que ele descreve em 3 dimensões. Eu achei bem interessante isso aqui, as dimensões que são analisadas, esse espaço urbano na Amazônia, que são as dimensões política, a dimensão jurídica e a dimensão ideológica. Mas isso fica como uma atividade para que vocês possam estar pesquisando sobre a obra, a produção do professor Marcos Castro. Então, é com muito carinho, professor, que nós recebemos aqui, com essa turma aqui. Estava descrevendo para o professor que aqui há uma heterogeneidade de participação de lideranças populares, de profissionais, em especial do serviço social, acadêmicos, professores, lideranças de movimentos sociais e populares, que articulam essa luta e essa busca da garantia de direitos no nosso território. Então, eu passo diretamente para o grande amigo, o professor Marcos Castro. Então, boa tarde a todas vocês, a todos vocês. Teve um pequeno imprevisto aqui que nós não conseguimos, o material que eu trouxe aqui, nós não conseguimos, que eu estava pedindo para formatar, infelizmente, mas eu me comprometo em mandar posteriormente, pedindo para repassar a todos vocês
Nós vamos então fazer o que estaria, né? Não teremos as imagens, as fotos, mas teremos a palavra, que é o principal, né? Todo o conteúdo a gente vai falar aqui e também vamos estar gravando, né? Gravar a aula vai ficar gravada e depois eu mando para vocês o material. Pois muito bem, o Dino já nos apresentou, é sempre um prazer estar aqui quando a gente é convocado, chamado para participar. É uma função social que nós, como professores da Universidade Federal do Amazonas, temos. Né? Nem todos cumprem essa missão, porque é muito cômodo ficar nos nossos gabinetes, nas nossas salinhas, nas nossas orientações, nas nossas aulas, que são fundamentais. Entretanto, é nossa função ir para além da própria universidade, para além dos muros, ou, como eu falo, para além da mata, que a gente tem o privilégio de trabalhar na mata ali, né? No meio da floresta, na UFAM, né? E sair, e ir para a sociedade, e com nossas pesquisas mostrar, né, as disfunções, as distorções e as soluções também, porque é mais fácil apontar os erros, e é mais fácil apontar o que falta. E o exercício de apontar soluções, ele é mais difícil, ele deve ser bem racionalizado. Então a gente tem que fazer as duas coisas. Ó, isso aqui está errado, mas o que nós podemos fazer para melhorar? É isso que realmente faz o avanço na busca das melhorias da sociedade. Eu vou completar no próximo dia 3 de novembro, 50 anos de idade. Nós já temos um pouquinho aí de chão corrido, e eu costumo dizer que eu sou de uma geração do antes e o depois de tudo que está aí, né? Muitos de nós somos aqui, né? O que é o antes e o depois de tudo isso que está aí? O antes e depois da possibilidade de gravar um vídeo depois e colocar na internet para se acompanhar, o antes e depois do celular, o antes e o depois da internet, das redes sociais, das comunicações rápidas. Então, assim, quem não lembra do famoso orelhão, que nem faz parte mais do mobiliário urbano, do equipamento urbano, foi abolido por falta de uso. Né? Todo mundo tem hoje um celular, uma rede social, e que não precisa mais do orelhão. O orelhão é um elemento do passado, das fotografias, e que nós contamos aos nossos filhos e contaremos aos nossos netos o que era um orelhão. Hoje o orelhão é a orelha mesmo, é o orelhão, né? Mas não o equipamento mobiliário urbano que nós tínhamos. Quem não lembra, nós, do segmento mais pobre da população, das filas que nós fazíamos para falar com alguém? Porque telefone fixo era só da classe média e dos ricos, era muito caro. Eu lembro que custava o valor de um carro popular, uma linha telefônica. Tanto é que a linha telefônica ela era agregada ao patrimônio. O fulano tem 5 linhas telefônicas, tem 6 linhas telefônicas e tudo mais. Quem não lembra da carta? Ainda existe o carteiro, mas não temos a função de entregar a carta. Só o boleto, só as contas para vocês pagarem, né? Essa é a função do carteiro. E a geração de hoje, por que é carteiro, né? Por que é carta? Ninguém sabe mais o que é a carta. Então, assim, nós vivenciamos, muitos de nós aqui vivenciamos esse antes de tudo que está aí. O antes do óbvio. Tudo é muito óbvio. As crianças já nascem pegando a tela do touchscreen para mudar, né, do programinha infantil e tal. A gente teve que aprender a ligar o computador, apertar o botão, fazer aquele pulso básico que tinha, Windows, Word, etc. E antes disso, datilografia. Né? Quem tinha um curso de datilografia tinha empregabilidade. Olha, eu tenho um curso de datilografia, legal, você não precisar de você aqui. E nós avançamos nesse sentido. Também avançamos em muitas outras coisas, do ponto de vista da nossa relação enquanto sociedade. Quando eu era menino, e muitos aqui também, era comum coisas tipo como assédio, mas era muito mais. Eu estava vendo um vídeo antigo de 1990, a pessoa passando ali o dia a dia no centro da cidade, e o sujeito passou e fez assim no cabelo da mulher. Isso era muito comum naquele tempo.
O cara passava e pegava o cabelo da mulher assim, tocava assim do lado, o cabelo na franca violação do direito do corpo do outro, de não ser tocado. Né? E tantas outras coisas que hoje são consideradas criminosas e que sempre foram, mas naquele tempo era normalizado. Né? Então nós avançamos enquanto sociedade, enquanto cidade, enquanto tecnologia. Né? E a gente para pensar que algumas coisas, infelizmente, parece que estão congeladas no tempo. E aí nós vamos chegando onde nós queremos chegar com o tema da nossa aula, que seria os ODS e o direito à moradia, o direito à cidade. O que é o direito à cidade? Mas antes disso eu quero fazer uma pergunta básica. Né? O que é a cidade? Tem pergunta que é tão fácil que é difícil. O que é a cidade? Eu gosto de interagir com vocês, como eu faço também em salas de aula. Né? Eu não faço pergunta, mas assim, não se preocupem que eu não trabalho na base do certo e do errado. Geralmente quando a pessoa faz uma pergunta, ela quer ouvir se está certo ou errado o que ela vai perguntar. Não se preocupe, eu não trabalho com isso. Eu trabalho com experiência. Você pode até não responder aquilo que eu quero ouvir, mas você sempre vai dar uma resposta a partir da sua concepção e da sua experiência de vida e com o mundo. Isso é que é importante. Não o certo e o errado. O que é o certo e o errado, na verdade? O que pode ser para mim, pode não ser para você. Portanto, eu vou fazer essa perguntinha bem básica aqui. Vou escolher uma pessoa. Deixa eu ver. Quem desviar o olhar, eu vou perguntar. Quem olhar, não quer deixa eu ver aqui. A senhora, qual é o seu nome? Marlenice. Dona Marlenice. Responda de acordo com o que vier à sua cabeça, não se preocupe. O que é a cidade para a senhora? Então, a senhora vai escolher alguém da plateia. Eita! Aê! Como é o seu nome? Mark Sander. Mark Sander. Mark, você, mesma pergunta. Mark é Marcos em inglês, né? Boa tarde, gente. Bom, para mim, cidade, eu como sou do interior, né? E a gente que é do interior, sempre quando a gente fala assim, eu vou para a cidade. Aí você imagina que lá na tua cabeça, né? Como eu morava em Itacoatiara, mas eu não imaginava como era Manaus, né? E eu disse, não, vou para a cidade, né? Porque a gente que é do interior, a gente é acostumado a falar assim que o interior é interior. Cidade é cidade grande, Manaus, né? Que tem prédio, tem isso, né? E eu tinha aquela coisa na minha cabeça, se eu chegasse aqui em Manaus, eu ia ver muita coisa, assim, e é totalmente diferente, é totalmente igual à minha cidade, é a única coisa que é mais desenvolvida, né? Esse é o que eu entendo de ser por cidade, né? Certo. Uma cidade desenvolvida e a outra não é. Mas é culpa nossa? Não, é de quem governa. Certo, muito bem. Depois do Mark, como é o seu nome? Deixa eu ver lá aqui. Da senhora, lá com a blusa verde, né? Isso. Como é o seu nome? Vilma. Vilma. Dona Vilma, o que é cidade para a senhora? Se a senhora não responder, a senhora vai ter que escolher uma outra colega sua para responder no seu lugar. Quem? Oi? Como é o nome? Antônia? Antônia. Antônia, é para você, ela passou para você, ela é sua amiga. Então, cidade é um espaço, é um território, né? Ele é composto por uma estrutura como um espaço que a gente vai ter mais acessível, né? É um espaço, a sede dos governos, da prefeitura que vai administrar, são lojas, espaço comercial, são as habitações, sejam elas individuais ou em termos de complexos
metrópole. Né? Muito bem, isso mesmo, né? De formas diferentes, vocês responderam o que é a cidade. Está errado? Não. Como vocês falaram, está certo. Né? Por exemplo, para o Mark, ele trabalhou a cidade na forma referencial, estava trabalhando em escala. Existe uma escala e uma hierarquia. Por exemplo, existe o interior, a pequena comunidade, né? Que antes, em algumas décadas atrás, a gente vivia na lamparina, na vela, ou naquele motorzinho gerador de luz que funcionava algumas horas. E depois acabava. Né? Na hora da novela. Na hora da novela. Que pena, né? Na hora da novela apagou tudo. Aí, depois chegaram políticas de inclusão que levaram energia elétrica para muitas dessas comunidades, né? E isso acabou mudando um pouco o estilo de vida. Você constrói hoje uma casa que coloca o ar-condicionado, você pode ter televisão, se tiver antena você tem internet também, né? Tem tudo. O modo de vida urbano, ele não chega na totalidade, mas ele chega de algumas formas nessas comunidades. A pessoa assiste ao jornal, ele está na internet, ele está ali tendo na sua escala os mesmos elementos que a pessoa daqui tem também, né? E outras que é o complemento de lá, ele continua agricultor, ele vai pescar, ele tem aquele modo de vida também que é rural, então não muda totalmente. Mas as comunidades passaram por esse processo significativo de mudança nas últimas décadas. E aí tem a cidade, Itacoatiara, vamos citar o exemplo, né? Itacoatiara, e tem Manaus. Então existe uma escala, uma hierarquia. Se a pessoa passa mal lá, numa comunidade, perto de Itacoatiara, para onde é que vão levar ela? Logo no primeiro? Itacoatiara. Aí vão buscar o hospital, né? O hospital tem um atendimento com um certo nível, e aí o médico vai dizer, olha, isso aqui, o generalista, ele vai dizer, olha, isso aqui tem que levar para um especialista. E aí ele vai para onde? Vem para Manaus e tem maior recurso. De repente não tem uma cirurgia ou um recurso aqui. Aí tem dois caminhos. Ou você vai na fila para o estado te levar para São Paulo, ou se você tiver dinheiro, você vai direto, né? Mas para São Paulo, veja como é uma hierarquia, né? Entre as cidades. E a Dona Antônia respondeu que a cidade tem uma frase muito importante: sede da administração pública. A cidade no Brasil ela é categorizada como sede do município. Uma cidade como São Paulo, que tem 12, quase 13 milhões de habitantes, só o município de São Paulo. E a cidadezinha do Careiro da Várzea, alguém é do Careiro da Várzea? Alguém conhece o Careiro da Várzea aqui? É uma cidade pequenininha ali, tem acho que 1000 habitantes, se tiver, até menos. É também cidade, tanto quanto São Paulo, do ponto de vista político, porque é sede de um município. São Paulo, Careiro da Várzea. Vamos pegar aqui Manaus, 2 milhões e 60 mil, segundo o último censo 2022 do IBGE. Careiro da Várzea e o habitantes. Só atravessar o rio, você tem uma metrópole de 2 milhões e uma pequena cidade de 1000. Ambas têm a mesma categoria de cidade, porque são sedes de município. Agora, se nós pegarmos a escala hierárquica, a importância, aí a coisa muda. De São Paulo para o Careiro, de Manaus para o Careiro, de Manaus para São Paulo e aí sucessivamente. Né? Então ela é um aglomerado, ela é a sede do município e ela é esse lugar das tensões, esse lugar dos litígios, esse lugar das desigualdades. A gente fala um nome, por exemplo, Manaus, nós chamamos topônimo, Manaus. Mas quantas cidades existem aqui dentro? Quantas cidades, quantas sociedades, quantas pessoas, quantos valores, quantas formas de ver o mundo. Quantas histórias nós temos aqui individuais nessa cidade chamada Manaus. Quantas fisionomias nós temos na paisagem? Nós temos mansões milionárias aqui? Temos apartamentos milionários? Temos áreas que têm calçadas, asfalto bom, praças, jardins? Temos. Mas também temos outras que não tem nada disso. Temos uma outra cidade aglomerada, sem calçada, sem praça, as ruas esburacadas,
sem esse direito que deveria ter e que o outro tem. Então, como pensar uma cidade dessa forma? Como pensar esse espaço urbano desigual? Para chegar num ponto básico, chamado de moradia. E o seu irmão chamado, a sua irmã chamada habitação. Professor, não é a mesma coisa? Eles são juntas, mas não são a mesma coisa. Daqui a pouco eu vou aprofundar mais sobre isso. Por hora, é falando sobre essa cidade tensional e desigual. Me responda uma outra pergunta. Vocês já ficaram com medo de andar em algum canto desta cidade? Eu vou dizer, sabe qual é um ponto de terror nessa cidade? Talvez vocês já não perceberam isso, vão perceber agora, ou já tenham percebido. Um dos locais que causa mais pânico nas pessoas chama-se parada de ônibus. A parada de ônibus é um local de pânico, porque você chega e, assim, sem querer taxar as pessoas, sem querer criar um estereótipo, criar um clichê, mas assim, se você em Manaus vê dois homens chegando numa moto aberta, aí vamos dizer assim, o espírito sai, né? E volta. Gente, por favor, quem anda de moto não se sinta ofendido, mas infelizmente é uma realidade. A motocicleta, que é um veículo fundamental, né, de trânsito mais rápido, que nos leva, que é mais econômico do ponto de vista do combustível do que um veículo, é usada para o mal, não é o objeto em si. Esse microfone está sendo usado aqui na minha mão para ampliar a comunicação com vocês. Mas ele pode ser usado como uma arma, né? Pega aqui ele, né? É uma arma. Ele está usando aqui o celular para formar um vídeo e contribuir depois. Mas ele pega esse celular e dá que alguém transforma o celular numa arma. Então não é o objeto, é o uso que nós fazemos, não é a moto, é o uso que faz a moto. No trânsito, os carros também são usados como armas. O sujeito enche a cara, né? O sujeito se embriaga, vai para o volante e aí passa a noite na gandaia, enchendo a cara. Aí de manhã vem um carro, aí a família lá, as pessoas que dormiram a noite inteira vão tomar um café da manhã. Aí vem, e aí? O carro com uma arma. Redes sociais, maravilha. Acabamos de falar do antes e do depois de tudo isso. A gente pode chegar no mundo inteiro, transmitir essa aula para o mundo inteiro. A gente pode falar com as pessoas em qualquer lugar do mundo, na hora, pela nossa rede social. Isso é maravilhoso, isso é bom. Então não é a tecnologia, mas o uso que se faz. Agora, se você ficar alienado o dia inteiro na rede social, você deixa de ler outras coisas, de fazer outras coisas, aí é complicado, não é? Então não são os objetos, não é a técnica, mas o uso que nós fazemos de tudo isso. Para chegar, para finalizar a questão da moto, tá? Mas a parada de ônibus é um ponto de terror. Nós vivemos com medo nas caras e nos carros. Nós somos pessoas com medo nas cidades, porque são violentos. As paradas e os ônibus. Sim. E geralmente, existe, como eu sou geógrafo, eu falo sempre de uma geografia do mal. Existe uma geografia do mal, que é o seguinte: o assaltante, ele faz uma geografia do mal, geomal. De que forma? Ele anuncia o assalto, geralmente perto de um beco, de uma descida, de um local onde ele possa se engalfinhar. Sempre é assim. Ele não vai parar o ônibus numa grande avenida para que a moto da polícia ou a viatura possa ir atrás dele, ou as pessoas mesmo. Ele geralmente para onde tem um local de fuga. Isso já é estratégico. O que resolve o problema da violência, e isso é só uma forma de violência que eu estou falando, daqui a pouco eu vou falar de outras que a gente não percebe, é inclusão social, desde a base. Vamos ver. Eu combato o tráfico de drogas, mas esse é um enxuga-gelo.
enquanto nós não formos na base, nós sempre vamos deixar a gente para servir de soldado do tráfico. Enquanto tem também o que consome, né? A questão, enquanto a coisa não é legalizada, é ilegal. Então, muitas vezes, você tá ali, você consome produto, aí quando o garoto morre ali, baleado na guerra do tráfico, ele está morrendo, mas ele está contribuindo para este processo. Isso é uma rede, diga. Em relação à base, né, da educação social, uma lembra disso, e assim, um dos questionamentos que sempre a gente faz aqui é sobre os equipamentos sociais que não existem nas comunidades, né? E uma das coisas é que nós somos o terceiro setor. O terceiro setor ele encontra muita dificuldade para implementar as políticas públicas, principalmente na área da criança e do adolescente. Sou da Zona Leste, moro na Zona Leste, né? Já fui prefeito do meu bairro, fui presidente do meu bairro, então a gente sempre trabalha com a questão da moradia, de melhoria de qualidade de vida, mas hoje nós percebemos uma alteração de uma forma assim, sem precedente, que é a questão do usuário de drogas estarem nas ruas. Tem rua lá que você passa de manhã, é à tarde, à noite, jovens. Então hoje, qual é a nossa preocupação? Se nós não sairmos da teoria, do discurso, e nós não irmos para a base fazer um trabalho com essas crianças e esses adolescentes, nós só vamos permitir que essa fila ela fique mais longa, com novas, vamos dizer assim, com novas tecnologias, né, que hoje as drogas elas estão se aprimorando mais, e nós não conseguimos fazer. Hoje, para você conseguir um projeto social, você tem que ter documento A, documento B. Para você passar, você pegar uma emenda parlamentar, você tem que estar ok no Conselho de Assistência Social, mas se tiver um patente na sua instituição, você perde a emenda parlamentar por conta disso. E você vai nas instituições públicas e você vê que não tem acessibilidade na própria prefeitura, você vê que não tem. E aí nós vamos questionar o quê? Nós vamos questionar para quem? Nós vamos assistir isso acontecer e nós não vamos fazer nada, né? Então, quando nós falamos de geografia, eu falei para a colega aqui que nós somos da Zona Leste, falei para acabar da Zona Leste. Porque nós, extensão, né, a Zona Norte, né, mas em população somos nós na Zona Leste, né? Não sei também se mudou agora o IBGE, né? Não me atualizei. Mas nós éramos a segunda população, a zona mais populosa que tinha era a Zona Leste. Então, esses males aí, eles permanecem. Só que hoje eles têm um requinte de crueldade, né? Porque não é mais só a moto que vai passando na rua que assalta. Nós estamos perdendo a nossa juventude com as drogas. E a gente não consegue fazer nada. A gente passa, só pensa assim, não me roube, né? Não me roube. Então, e os outros? E como é que vai ficar? Então, quando a gente pensa na cidade, nós precisamos pensar, e eu digo assim, nós como ser humano, como cidadãos mesmo, né? Cidadãos que nós somos, pensar na política pública como um desenvolvimento social, cultural para o ser humano, porque não chega. Se você for na Zona Leste fazer um levantamento das instituições que têm atividade para criança e adolescente, são raras. É futebol, karatê ou alguma coisa de luta. Não tem cultura, não tem arte, nós não temos nada voltado para a parte instrumental. Então, assim, professor, o senhor que é da universidade, gostaríamos de poder fazer uma parceria, um curso de extensão na área musical para a Zona Leste. Eu trabalho numa instituição e, de repente, eu me coloco à disposição para que a gente possa alcançar a base. Exatamente. A gente conversa daqui a pouco sobre isso, né? Inclusive, essa questão da arte me interessa muito também de levar isso. A gente tem muitos artistas que nem vão se desenvolver e outros que se perdem sem chegar, porque não tiveram a oportunidade de desenvolver esse talento. Qual é o seu nome? Francisco. São duas situações. Uma, tem aquelas pessoas que defendem o discurso de ladrão tem que matar, pegar e matar todos, pintar e bordar, etc. Ok. Então, pega todo o teu aparato de morte e vamos para a Suíça e para a Suécia. Quantos ladrões tu vai matar lá? Nenhum. Porque não tem. Lá não tem, né? Mas por que lá não tem? Vamos já chegar.
vamos para o Brasil, para Manaus. Tem o ladrão, tem todo esse pessoal do mal. Tinha um advogado que fazia uns cursos, inclusive um livro que o senhor deve conhecer. Ele dizia assim: quando o ladrão entra na nossa casa, nos rouba, estupra nossa filha, estupra nossa mulher, pinta e borda, ele não está fazendo nada de errado. Ele está vindo, voltando para cobrar a tua omissão como cidadão, como pessoa inteligente. Você foi omisso enquanto ele era criança, e aí empresta um pouco da tua parte. Você não fez nada para ajudar uma criança que está morrendo de fome. Você não fez nada para se organizar como essas pessoas que estão aqui se organizando. Porque hoje a solução, principalmente no nosso país, Brasil, é povo organizado. Ou nós nos organizamos, ou vamos ter que passar a vida toda reclamando. Aqui tem cerca de 50 pessoas que podemos ser multiplicadores para mais 50, mais 100, mais 200, certo? Então esse advogado falava isso. O ladrão é o produto da tua omissão. E você não fazer nada para uma criança, para um jovem, para nada. Ou seja, aquela história. Comendo eu e meu cavalo, pode morrer quem quiser. Né? Isso já conhece. Já. Então, Mamãe falava muito. A da mamãe era comendo eu e meu cavalo, parirá quem quiser. É porque era uma mulher de trabalho de parto. Depois a gente fala isso. Vamos abrir essa aqui, mais a Antônia, né? Vamos lá, para a gente já partir para o comentário. É assim, fazer uma provocação para a gente mesmo. Porque quando a gente traz esses elementos, né, é bom que a gente vá mais fundo, porque a gente fica sempre, o que a gente percebe é que a gente fica sempre, parece que a culpa é dela, a culpa é do outro. Só que nós temos que ver por morar numa sociedade, viver numa sociedade, num coletivo. A gente tem que pensar que essas mazelas, todas essas violências são estruturais, estão enraizadas, né? E a gente precisa entender como esse mecanismo, como é que funciona isso, para a gente de fato apontar o dedo e cobrar para quem deve ser cobrado. Porque enquanto a gente está aqui acusando, é o filho do vizinho lá, que ele não tem acesso às políticas na cultura, né, na educação, ele não tem acesso a uma qualificação para um trabalho que tenha um salário digno, né? Ele não tem nem como se divertir, um lazer. Então, de quem é a culpa? É minha? Não, é de quem está governando, de quem deveria implementar as políticas, né? Então, assim, é fácil a gente passar o filho do vizinho e dizer que ele tem cara de marginal, porque tem esses estereótipos, né? Se eu passar na frente de um condomínio, um exemplo bem vai dizer, essa mulher pobre, né, lascada, miserável, né, que eu não posso estar em todos os espaços, porque tem essa desigualdade. Tem. Né? Essa divisão de classe que a gente tem que perceber que nós não temos o direito, deveríamos ter, mas nós não temos na prática o direito de estar em todos os lugares. Se você vai no shopping de chinelo, porque parece que para você ir no shopping você tem que se arrumar todo, né? Você ir no shopping. Se eu vou de chinelo e um short, eu já vou ser olhada, né? Como como é que diz? Lá da Zona Leste, lá da Zona Norte, né? Favelada, esse e aquilo outro. Porque nós também a gente reproduz esse racismo. Né? Esse racismo territorial, esse racismo ambiental. A gente tem que perceber que a violência, alguém ganha com isso. Né? E tudo ir por aí afora, eu não quero... Porque eu fico bem indignada com essas coisas, enquanto a gente fica falando para nós... Isso é a base que eu estava falando. Sistema de educação, sistema de inclusão, que a gente tem precariamente como eu tenho.
não só o conteúdo que exclui e que leva à falta de emprego, que leva à falta de salário, que leva à falta de renda, que leva à pobreza. E a pobreza leva à exclusão. E a exclusão leva à marginalização. Enquanto tem essa descida social, a propaganda do consumo é como se fosse para todos. Porque a TV, a internet está na mão de todo mundo. Então o cara quer aquele sapato da onda, aquela calça, quer aquilo da onda, e que a renda dele não permite. E isso leva a outros destinos. Então o processo de exclusão ele começa lá na base, com uma péssima escola, com a falta de oportunidade de trabalho, de emprego, de renda, de se sentir excluído, que leva à falta de moradia e que leva à criação desses grupos sociais na cidade que excluem. E aí, partindo disso, eu já quero chegar com vocês na sistematização da aula de hoje, que são as características do espaço urbano. Vocês podem ir anotando, mas também vai estar no vídeo e eu vou mandar o material. Né? O espaço urbano ele possui algumas características que é fundamental nós conhecermos. É como se fosse uma radiografia urbana que eu vou falar aqui. Para que serve a radiografia mesmo? Hein? É para ver o que está por baixo da pele. Ver os ossos lá, está quebrado, está fraturado. É para isso que serve o entendimento dessas características, porque aí vocês serão multiplicadores disso. Isso é revelador. Retira essa máscara social. Primeira característica: o espaço urbano de qualquer cidade, nós não somos privilégio, acho que nós mais que nunca, ele é um espaço fragmentado. É a primeira característica. O espaço urbano é um espaço, por natureza, fragmentado. E o que é algo fragmentado? O que é fragmento? O que é algo fragmentado? Dividido, separado. Entendeu? Essa fragmentação ela se dá de uma forma didaticamente mais amena e a outra mais drástica. Essa forma de fragmentação mais amena eu vou exemplificar. De que bairro você vem? Santa Etelvina. Você? Praça 14. Lá atrás a senhora de verde. Terra Nova. O senhor? Nova Cidade. Nova Cidade. Você? João Paulo. Não repetiu nenhum bairro, né? Veja a fragmentação. Cada um veio de uma parte da cidade. Se eu fosse perguntar para todo mundo, algum ia repetir. Mas boa parte não. Isso mostra a nossa fragmentação. Essa fragmentação, no entanto, nos reúne em classe social. Alguém aqui veio do condomínio Jardim das Américas? Passei na frente. Passou na frente. Isso lá pertinho, né? Na Ilhaga. Passou de carro ou de ônibus? De ônibus. Alguém aqui veio do condomínio Jardim Europa? Alguém mora aqui naquelas coberturas da Ponta Negra? Eu também não. Então a gente faz parte aqui de um círculo que está fora desse círculo que eu acabei de falar. Mas eu posso entrar nesse círculo. Vamos dizer que tem um sorteio de supermercado nesse de final de ano. Estão sorteando uma mansão lá no Jardim das Américas. Por que eu cito? Porque ele é o mais caro, né? Um pedaço de terra mais caro de Manaus. Aí vamos dizer que o Aloysio ele ganhou. Ganhou a mansão no Jardim das Américas. Agora o negócio é outro. Ele pega as coisas dele, dá tchau para a vizinha. Que vai. Parque São Pedro tá no Parque São Pedro. O pessoal lá do Parque São Pedro, gente, olha, tchau. Vou lá para o Jardim das Américas. E aí ele vai chegar no Jardim das Américas. O porteiro vai ser barrado na porta. Opa, não, ganhei minha casa aqui. Se eu ganhei a sua casa aqui, a gente vai lá procurar, mas vê que a casa é dele, beleza. Só que a vizinhança vai ficar olhando para ele, como poderia olhar para mim ou para qualquer um de vocês. Quem é esse aí que está chegando aí, né? E esse novo milionário? Aí o Aloysio
chega lá, como poderia também ser o Francisco, o Dino, a dona Fátima, qualquer um da gente, chegando lá, volta lá na nossa mansão, né? Mansão, e sobe, desce, já curte, vai, pula na piscina, olha para o Rio Negro que está lá no fundo e tal. Aí chega a conta de luz. Aí, primeiro mês, condomínio, 5.000 contos de condomínio. Taxa de condomínio, senhor. Conta de luz, R$4.000, são 9. Vai chegar a época do IPTU, A consumo de água. 40 mil. A água, porque lá eles pagam, né? Dobrado, né? Água, isso. Água, 5 mil. Ou seja, a despesa fixa dele vai a 25 ou 30 mil reais. Fixa, só para manter a mansão, Aloysio. E aí o Aloysio ganhou a mansão dele. Aloysio, o que você vai fazer, Aloysio? O Aloysio vai vender a casa dele, né? Ele não é besta nem nada, vai vender, vai ficar milionário. Ele vai comprar uma boa casa, um bom carro, vai guardar uma grana poupança e vai fazer kit.net para alugar. Vai ganhar uma renda todo mês. Ele fragmentou a casa dele e ficou bem. Só que ele não pôde morar lá. Tá vendo como é que é o negócio? Tá vendo? Não é só a vontade. E não precisou ninguém falar nada. Ninguém disse nada. Ninguém pediu. Não, ninguém pediu. Ele foi para a casa dele. Só que a situação econômica, a renda, o fator chamado renda é que nos segrega, minha gente. Ninguém, exceto os ricos, escolhe onde morar, onde habitar. Nós não escolhemos não, nós moramos onde as nossas condições permitem um pouquinho mais, outro pouquinho menos, outro pouquinho menos. E aí o outro chega na encosta, olha aquela paisagem de área de risco na encosta e diz: por que essas pessoas estão aí? Por que elas escolheram estar aí? Como se aquelas pessoas fossem todas suicidas. Oh, vou morar aqui porque eu quero morrer, vou esperar desabar. Gente, a nossa visão muitas vezes é carcomida pelo preconceito. Nós olhamos a pobreza como vocação. Pobreza não é vocação, não. Pobreza é sinônimo de desajuste da sociedade, não é vocação de ninguém. Não é? Então a gente olha a pobreza como vocação, como uma escolha. Pobreza como escolha. Então morra, né? Vai. Então faça isso, aquilo outro. Olha para o fundo de vale, lá de cima. Por que essas pessoas estão morando nesse fundo de vale, na margem do Igarapé? Primeiro ponto, o entendimento do que o espaço urbano ele é fragmentado pelas condições da renda. Já falamos que a base lá, quando você não tem a base, você também não vai ter a inserção no circuito da renda. Né? Então ela já é fragmentada. Diga. Eu estava assistindo ontem o Cidade Alerta e tinha um rapaz que ele foi preso, que o pessoal comprava tênis e ele montava tijolo. Comprava um computador e botava o computador numa pedra. O repórter foi entrevistar ele e disse: meu amigo, eu saio ganhando na ambição das pessoas. Tu sabe quanto é que custa um pisante desse? Ele mostrou o tênis dele. Isso é 15 mil. Mas quanto é que um relógio desse aqui? É 7 mil. Eu ofereço na internet por R$1.000. O cara vem e compra. Ele quer ser enganado, como ele sabe que um tênis desse Nada vai chegar desse preço, né? vai chegar desse preço. E ele disse: a gente tem que dar uma aula para os ricos. Então veja, essa face da exclusão, então ela é de uma cidade que é fragmentada. Ela não é só fragmentada na moradia, né? Tem área de indústria, área de comércio, tem moradia de rico, classe média, pobre, muito pobre e os que não têm nem onde morar, né? E a fragmentação ela também vem dos valores que os grupos formam em relação ao outro. Tá vendo aqui, olha aquela pessoa ali, olha, cuidado, né?
está vestida adequadamente, de acordo com os padrões daquele grupo. O próprio bairro, né, professor? Por exemplo, o ProURB tirou as famílias de frente da minha residência, né? Aí era para ser uma praça. Aí passou meses e meses criando mato lá. Aí do nada, os senhores da área lá, os comandantes da área, começaram a vender. E aí de repente formou uma favela na frente da minha casa. E as pessoas falaram, Lina, faz tu morar aqui. Eu disse, mano, isso aqui é uma praça. Futuramente, isso aqui é uma praça. Mas o olhar, o nosso próprio olhar, depois eu fui me tocar, que é melhor eles estarem aí, as famílias, do que estar um matagal. E de repente a gente ter, né, correr riscos, né? Mas realmente, nós mesmos, a gente se pega fazendo... Mas você disse, não, aqui é outra, aqui surgiu primeiro lá, é a favela. Não, mas já saiu todo mundo daí, os apartamentos, esse pessoal são os novatos que chegaram. A gente estava fazendo uma pesquisa ali na central, ali, onde o pessoal das cacimbas antigas, e tem o pessoal que mora no fundo do vale. A gente queria levantar o drone para fazer o imageamento aéreo, e o pessoal não permitiu que nós levantássemos de lá. Então nós fomos até a rua de cima, que olhava para baixo, e a senhora permitiu que nós levantássemos o drone lá do quintal dela. Aí ela ficou alegre quando viu a gente, que bom, entra aqui e tal, a gente está estranhando, né? Poxa, a gente tão bem, nem conhece a gente. Não, vem aqui, não, vocês podem levantar daqui. Mas me diga uma coisa, vocês estão aqui para tirar esse povo aí de baixo, né? Não. A gente tive aquela decepção da mulher. Ou seja, vizinhos dela, só que moravam embaixo. No Rio de Janeiro, a pobreza está para cima. Em Manaus, a pobreza está para baixo. A gente volta para a segunda característica. Tá bom? Vamos lá, então. No momento, aquela questão, né? Infelizmente, nosso tempo é tão curto, né? Passa tão rápido, né? A formação de hoje, mais ainda, né? Temos alguns cursistas que deverão sair, ter atividade, compromisso, né? E são lá. Pessoal, boa tarde, desculpa aí. Nós marcamos uma reunião do Instituto lá na Nova Cidade. Como nós não temos transporte ainda, né? Nós vamos pegar um ônibus ou um ônibus elétrico. E é o tempo que eu saio daqui nós vamos chegar lá às 18h30, mais ou menos, saindo daqui agora. Então é isso, é muito distante daqui para lá. Então a gente precisa sair, a gente pede desculpa, tá bom? Por conta desse encontro hoje. Prontinho? Já? Gente, vamos lá. A gente tem até 17, então nós temos meia hora. A segunda característica que é fundamental de a gente entender é que o espaço urbano, além de fragmentado, ele também é articulado. O que é algo articulado? Ele é algo que é junto, não é integrado, ele é articulado. O exemplo disso, uma corrente. Uma corrente é feita de quê? De elos. Eles juntos formam uma corrente, mas cada elo é um indivíduo, né? Se rompe e acaba a corrente. É diferente de uma corda ou de um cabo de aço, que são formados por quê? Por centenas ou milhares de pequenos fios, né, que juntos formam o quê? Uma integração. Então a cidade, infelizmente, ela não é integrada, ela é articulada como uma corrente. Por que articulada? Eu fiz a primeira pergunta para mostrar a fragmentação, que nós vemos aqui de vários bairros. Mas nós estamos nesse exato momento só em um lugar, com uma atividade específica que é essa aqui. Isso mostra que é uma articulação. Qual é o meio da articulação? As vias e os meios de transporte. Então essa articulação ela pode ser uma articulação boa ou uma articulação precária. Quase sempre nós temos articulações precárias no sistema de transporte público, no próprio trânsito da cidade, né? Uma terceira característica é que toda essa é importante. Todas são, mas essa aqui ela merece uma atenção especial. Porque toda a cidade ela é um reflexo da sociedade, um reflexo daquilo que nós somos. Eu vou fazer uma pergunta básica para vocês. A senhora, qual é o seu nome? Eu? Isso. Marinilza. Marinilza. Dona Marinilza, na frente da sua casa, tem calçada? Não.
Não tem calçada. Não tem nem asfalto. Não tem nem asfalto. A comunidade é nova. Da senhora lá no canto, qual é o seu nome? Gilson. Gilson, tem calçada na frente da sua casa? Tudo quebrado. Todo quebrado. Não dá para dar um cadeirante, Não. uma pessoa idosa pode tropeçar e cair, certo? Como é o seu nome? O rapaz aqui? José. Tem calçada na frente da sua casa? Não tem calçada. Qual é o seu nome aqui? Você? Kleber, aí, tem calçada lá? Tem calçada na frente da tua casa. Agora, a segunda pergunta. Dá para dar um cadeirante na frente? Não. Dá? Todo o percurso? Não. Tem um poste bem no meio. As calçadas, quando existem, elas são muitas vezes ou são quebradas, ou às vezes eu planto um jardinzinho, coloco uma lixeira, faço uma rampa para o meu carro subir, de forma que aquela pessoa que deveria percorrer a calçada, ou seja, qualquer um de nós, o pedestre, naquele momento, ela não consegue. Mas se você for num bairro desse chique, vai ter calçada. Toda bonitinha, cumprindo o plano diretor, o plano. Né? Mas o que é que vai faltar? Tem a calçada bonita, dentro do plano diretor. Mas o que é que vai faltar? Gente para andar. Não tem. Porque essas calçadas são feitas para valorizar os imóveis dali. Elas não são feitas para as pessoas andarem, porque as pessoas ali não andam, elas entram no carro, saem, chegam no carro. São aqueles lugares onde a gente não pode andar perto, as pessoas ficam de olho, bate ali um fio, a viatura já passa aí, o que você está fazendo por aí? Estou comendo. Aqueles lugares em que não se pode percorrer. E onde realmente se pode, não tem calçada. Eu vou falar para vocês de uma cena que vocês talvez não tenham percebido, mas já tenham visto bastante nos horários das escolas municipais. As mães iam deixar e pegar os filhos no meio da rua. Normal. Porque não tem calçada. Um dia desse eu vi o gestor da cidade, o prefeito, ele estava assim indignado, porque tinham quebrado a calçada que ele caminha lá na Ponta Negra. Ele estava assim chateado. Aí disse, poxa vida, o prefeito deveria dar uma volta nas escolas municipais aqui nos bairros periféricos. Sem avisar. Sem avisar. Porque ele ia ver que não tem calçada, as mães estão com as crianças na rua, correndo risco, disputando com os carros. E aonde tem, professor, muitas das vezes tem um mato. Sim, E não dá. uma carrada de areia, carrada de seixo, um milheiro de tijolo. Diga lá, chega a passar para falar. Carro estacionado. Entretanto, não é nem só as calçadas da escola. Dentro da escola, muitas vezes não tem uma lousa, uma cadeira para a pessoa adequadamente estudar. Não tem um ar-condicionado. A situação é precária nas escolas, tanto estadual como municipal, não só na Zona Leste. E a situação, sobre estar nas escolas, é uma situação precária, mas Zona Norte e outras zonas. E como o senhor estava falando do condomínio, que ia ser difícil para o senhor ir pagar, para eles é fácil. Sim. 5 mil para eles, ó. Sim, não, os ricos estão tranquilos, o rico pode desembolsar aí todo mês um dinheirão e pagar, não tem aquele negócio. Já vê a desigualdade, né? Porque para eles não faltar luz, não falta saneamento, estrutura, escola. E eles, tipo, prefeito, governador, é a gente que põe no plano. Sim. E eles oferecem, olha a situação que eles oferecem para a gente passar, olha a situação que eles impõem as pessoas de passarem. Aí eles dizem, por que o fulano rouba, por que tem um gráfico, por que acontece tudo isso, mas isso daí é relação por falta de investimento na sociedade. Sim. As próprias escolas públicas são segregadas. As escolas que são geridas por militares, escolas militares, elas são bem mais equipadas do que as escolas que não são. E por que isso? Não é só um sistema, não é tudo vinculado à Secretaria de Saúde, ou de Educação, desculpa. Não é tudo vinculado à Secretaria de Educação. Exatamente, você não pode ter umas escolas que tem um grupo específico e outras não. Entendeu? Então, a cidade, ela é o reflexo daquilo que nós somos. Se eu, na frente da minha casa, planto um jardim e impeço a pessoa de passar, eu estou contribuindo para essa situação ruim das coisas. Se cada um pensa em se apropriar da calçada, não tem calçada para a pessoa andar. Eu ia dizer uma coisa, as pessoas não têm consciência que a calçada não é delas.
pagam o PTU da calçada. Elas fazem isso. Eu sempre que tem um vizinho lá, só porque eu estou sentado na calçada, ele baixou a calçada. E ainda Como se fosse dele, né? Pois é, ninguém tem essa consciência de manter a calçada, porque acha que é dele e ninguém tem que ficar na calçada. E a calçada é um dos espaços mais públicos que deveria existir. Porque ela é a nossa segurança para nós não disputarmos com os carros. Tá vendo? Então a cidade, ela reflete aquilo que nós somos. Nós nos apropriamos muitas vezes do que não nos pertence, do que pertence ao patrimônio público. Tá? Então ela reflete daquilo que nós somos, do que a nossa governança é também. E professor, mas assim, o colega da aqui, o Marcos, Marcos. E ele falava assim, as falas dele, ela instiga a gente a refletir, a pensar e também a questionar, né? Quando estudava-se eu não peguei essa, porque eu sempre estudei à noite, eu fui alfabetizada aos 11 anos de idade, então tenho alguns déficits, e aí não é questão de capacidade intelectual, não, é que existe, né? Mas que ele falava o seguinte, que nós não temos hoje como pensar a política organizacional, né? Então, assim, houve concurso que a pergunta era se o presidente era o chefe, ou se ele presidia alguma coisa assim, a maioria errou, né? Quer dizer, nós somos formados, né? E a maioria errou. Então, é uma questão que ninguém entende. O que um vereador faz? Mas eles querem que o presidente da comunidade coloque a luz, o asfalto, a água. Deu um problema, coitado do representante da comunidade. Ele é o prefeito, tem que resolver as questões, né? Mas a questão maior é que nós não temos, nem no ensino fundamental, nem no médio, e tampouco no superior, um momento onde nós possamos desenvolver esse olhar crítico, essa participação de crítica, para que nós possamos ser cidadãos formados como profissionais formados e cidadãos também. Então tudo a gente aceita. E outra coisa, eu sou uma profissional, se eu não aceitar, eu estou fora. Sempre vou estar fora. Então é melhor o quê? Melhor eu ir com os outros? Ou eu sempre vou ficar fora? Entendeu? Entrar no sistema ou ficar alienado. Então, assim, eu não entro no sistema, porque eu não sou a pessoa adequada para o sistema. Mas quem é prejudicada? Sou eu e minha família. Você está entendendo? Então, eu vejo a necessidade de nós entendermos o que é política pública, o que é política partidária, entender, compreender, porque ninguém, ainda mais esses 4 anos que passaram, todo mundo ficou, né, parece assim, tapado mesmo, ninguém discutia, ninguém falava nada. E hoje nós temos a possibilidade de nós voltarmos a ter uma política de base, termos base onde nós possamos debater e possamos construir a democracia na sua integridade total. A base é o fundamento, né? A gente tem tido muitas políticas vindas de cima, impostas, e enquanto nós não tivermos uma base sólida, o que inclua o processo de formação, nós não vamos avançar. Então, assim, a cidade é como um reflexo do que nós somos, inclusive da nossa inércia. Se nós ficarmos parados, os outros chegam e fazem da cidade o que eles querem. Então, é um reflexo do que nós falamos, ela é um reflexo do que nós fazemos e um reflexo do nosso silêncio também, da nossa inércia. Uma outra característica, a cidade ela é um condicionante social. Então, assim, fragmentado, articulado, reflexo. Agora, o quarto elemento, que é o condicionante social, que eu já até dei o exemplo da mansão aqui. Quer dizer, a pessoa pode até ganhar uma mansão, um apartamento naquele lugar, mas o condicionante social dele não vai permitir que esse condicionante social está vinculado ao quê? À renda. Se não tiver renda, não adianta. Você não vai conseguir viver em determinados espaços da cidade. E isso leva a um efeito cascata danoso, porque o orçamento público que vem para a cidade, ele vem para a cidade como um todo, mas o esforço orçamentário ele vai para quem tem mais poder. E aí você tem aquelas ruas muito bem asfaltadas, com calçadas, ajardinadas em determinados espaços, e outras as ruas estão aí. E muitas vezes o asfaltamento ele chega numa rua assim, outra não, uma assim, outra não, e aí dizem que o bairro todo foi asfaltado
quando apenas algumas ruas dele foram realmente asfaltadas. Mas na contabilidade, tudo isso. Uma qualidade péssima do concreto asfáltico, para daqui a 6 meses ter a necessidade de estar tapando o buraco novamente. Porque as empresas ganham muito com essa questão de estar sempre tendo o que fazer. Você sabia que existe asfalto que dura 10 e outros 30 anos? Em alguns países, o asfalto dentro da cidade... Pessoas que tem um que dura um dia, que é o da minha rua. Ele... O senhor falou uma coisa certa, eu moro no final da Nepal. E o cara começou a asfaltar lá, graças a Deus que vão asfaltar. Uma rua é assim, a minha fica aqui no final. Eu fui lá, o rapaz disse, não, o projeto está daqui, está lá. Como se a tua rua não fosse do bairro, Eu disse, por causa de 100 metros, se eu não vai asfaltar, a gente brigou tanto. Ele foi lá, passou um trator e jogou asfalto. O senhor nem tirou cimento, né? Mas aí vão dizer que o bairro todo foi asfaltado. Já disseram isso. É, Aí a gente entra no carro, se o senhor acelerar, aí fica o buraco do pneu, vai desfazer. Pois é. Então, existe asfalto dentro da cidade que ele dura 10 anos para ser recapeado. E nas estradas, 30 anos. Agora, por que não se faz? Ele gasta. Tem que renovar, tem que fazer. Ele usa o recurso que era para 30 anos, utiliza o material de qualidade inferior, Sim. que vai durar 1 ano, 2 anos. Ganha em cima disso. Entendeu? Então assim, existem soluções, todos esses problemas têm soluções. A questão não é a falta de solução para o nosso problema, a questão é a falta de praxe para solucioná-los. Então tem problema, tem que solucionar o asfalto? Tem jeito. O trânsito? Tem jeito. A violência, você não pode eliminar a violência, você pode atenuar, diminuir todos os índices. É possível, sim. Me fizeram uma pergunta, professor, ambientalmente a gente poderia recuperar os igarapés de forma que as pessoas pudessem tomar banho deles de novo? Eu disse, sim, poderia. Nós vamos recuperar. Só que, para isso, tinha que ter um pesado sistema de drenagem, de forma que não caísse nada mais nos igarapés. E daqui a 30 ou 40 anos, sem jogar nada nos igarapés, nós já teríamos os igarapés em boas condições. Talvez nós não víssemos, mas nossos filhos, nossos netos teriam uma cidade melhor no futuro com os igarapés. É possível. Hoje nós temos igarapés zumbis. Eles existem, mas não têm vida. Mas seria possível. Então não é falta de técnica, não é falta de possibilidade, é falta de prática. Um dos grandes problemas das cidades chama-se governança, chama-se política partidária. Porque o político, ele quer sobreviver. A persona dele está acima do coletivo. Então assim, eu não vou mexer com essa casa de maribondo aqui, eu não vou construir um sistema de drenagem, porque ele vai levar 10 anos para ser construído, e eu no máximo vou ter 8 anos se conseguir me reeleger. Então eu tenho que fazer um negócio que as pessoas vejam aqui, que eu possa vender isso como ideia para ganhar a volta novamente ou eleger o meu sucessor. Eu não vou fazer esse projeto que é para 15 anos, para o cara inaugurar daqui a 15 anos e o meu nome ser apagado da história. Entendeu? Porque o nome do sujeito é mais importante do que a cidade, que ele pode deixar para os filhos, para os netos dele. Então a persona do político é mais importante do que o coletivo na cidade. Esse é o nosso grande gargalo. Isso aconteceu com o Arthur na década de 90. Foi quando ele fez toda essa questão da infraestrutura, né? E todo mundo dizia que ele ia enterrar voto. Porque lá, tudo que está por baixo, subterrâneo, ninguém vê. Ninguém vê. Né? O eleitor não vê. Ele dizia que ele ia enterrar voto. Isso não é real. Pois é. A gente constrói uma imagem distorcida das coisas. Quer dizer, o que seria um bem comum para o futuro, eu prefiro fazer as coisas aqui porque eu quero me reeleger, o resto que se dane. Eu vou fazer só coisa meia, que nem dizem, não sei como me fachada, meia boca, como dizem. Né? Então, como ter uma cidade melhor nesse sentido? Essa cidade é o reflexo da gente, ela é um condicionante social também, como já falamos, as pessoas vivem onde as condições permitem. Por que existe tanta ocupação? Que as pessoas chamam de invasão, evita esse termo. Né? Ocupação de terra. Porque existe demanda reprimida por moradia, gente.
Se não existisse essa demanda reprimida por moradia, não existia tanta ocupação de terra. E por que existe essa demanda reprimida? Por conta da renda, da falta de inserção na educação, na renda. Não existe uma política sistemática para a moradia popular. E aí tem um exército de pessoas sem moradia, morando com parentes. Ah, estão ocupando ali, eu vou lá construir o meu barraco. O direito, um dos principais direitos que a gente tem, o primeiro direito de todos, que se sobrepõe a todos, é a vida. O direito à vida, ele é inalienável, ele vem precedendo a todos os outros. E depois, logo depois dele, vem a liberdade. E logo depois a moradia. Isso é uma santíssima trindade da nossa existência enquanto pessoa, enquanto ser, em sociedade. Primeiro é o direito à vida. Ninguém tem o direito de chegar e tirar a tua vida. Segundo, a tua liberdade. E a liberdade, ela é ampla. Não é só você não estar atrás de uma grade, mas a sua liberdade de expressão, de falar, de ir e vir. A sua liberdade não estando preso, entendeu? Porque a gente confunde muito liberdade se você já está na cadeia ou não. Não é só isso. É você poder falar, emitir sua opinião, de você ir e vir. Inclusive, você andar, teoricamente, deveria andar em qualquer lugar da cidade, em qualquer hora da noite. Mas você não pode. Você não tem essa liberdade. A gente tem que estar preso. Quando eu era menino, o comércio de bairro era um janelão para a pessoa ver a mercadoria. Hoje, a relação é mão com mão. Tem uma grade aqui, a pessoa chega lá, a pessoa dá a mercadoria, a outra dá o dinheiro, passa o pix ali. Porque as pessoas irem comer, não tem mais essa liberdade para trabalhar. Não tem liberdade de ir e vir. Você tem que escolher, eu não vou por ali porque é perigoso, eu tenho que ir por ali. Não posso andar nesse horário. Eu tenho que pedir do fulano para fazer uma reunião aqui. Se eu vou de ônibus, eu não posso levar o celular, porque eu posso... Não posso usar um relógio, um celular, porque o Estado mostra a sua falência quando ele permite que determinados grupos em bairros autorizem ou não reunião. O Estado mostra a sua falência também quando o delegado vai e diz: você não pode andar por ali com o seu... Por que não? Não é seu? Mas a violência sobrepõe e o Estado admite sua falência nesse sentido. Pagamento de pedágio para a pessoa que... Pedágio, a gente morrendo aí por R$2, R$3, R$10 que não tem, sendo fuelado, morrendo. Então, isso para chegar na outra característica. A cidade é um condicionante social, a outra característica ela é um campo simbólico. A sua rua pode ser só um buraco. As pessoas podem falar mal do seu bairro, mas você não gosta que fale. Ninguém gosta que fale mal da sua rua. É igual o irmão que odeia o outro. E só ele pode odiar. Não vê um terceiro falar do irmão que você vai ouvir. Só eu posso odiar o irmão, né? Esse negócio desse... Só eu posso falar mal da minha rua. Mas não vem você de fora falar mal da minha rua, falar mal do meu bairro. Porque existe uma categoria na geografia chamada lugar. O lugar, ele tem aquele possessivo meu. Eu pertenço a essa rua, a esse bairro. E essa rua e esse bairro me pertencem. Isso é o campo simbólico da cidade. Por isso que as pessoas lutam pelo asfalto. Por isso que elas lutam pelo seu bairro, para colocar uma escola no bairro, pela segurança do bairro. Porque ele é o nosso campo simbólico, é o nosso pedaço mais próximo da cidade. E a última característica, a cidade é um campo de lutas. Que luta, professor? Você já parou para pensar qual é o seu papel diário nesta cidade? Você acorda de manhã, você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai para o estágio, para qualquer lugar. A primeira luta é pelo transporte, para você se deslocar. A segunda é a luta pelo direito à segurança. De não ser assaltado, não levar as coisas. Uma outra luta é a luta pela moradia. E a outra pela habitação. E aí eu chego falando dessa diferença para vocês. Moradia é a casa. De que é feita a tua casa? Onde está localizada a tua casa?
Quantos cômodos tem a tua casa? Quantos metros quadrados ela tem? Ela é coberta de quê? Isso é a moradia. Existe a moradia subnormal, como categoriza o IBGE, que é aquelas moradia que não oferece condição de saneamento adequado, um conforto adequado, digno para a pessoa. Então, a moradia está relacionada ao teto, à parede, ao material com que a casa é feita. Se ela tem energia ou não, se ela tem saneamento ou não. E a habitação? A habitação, ela é da sua casa para fora. Ela envolve a vizinhança. Ela envolve o terreno onde você mora. Se ele tem asfalto, se ele não tem. Se tem calçada, se não tem. Se é violento ou não é a tua rua, o teu bairro. Se tem transporte, se tem uma escola, se tem uma unidade de saúde ali ou não. Então a habitação ela é tanto direito quanto a moradia. Não é só construir a casa e te deixar lá como um animal na toca. Leva as pessoas, não tem uma unidade de saúde perto, não tem uma escola, um posto policial, um transporte que preste, não tem nada. E as pessoas ficam naquele pedaço de cidade alienada, segregada. Porque elas até têm a moradia, mas elas não têm uma habitação cidadã, uma habitação que preste. E o Estado vai, ele diz, ó, estamos dando cidadania para as pessoas dentro da casa, ó. Está clara a diferença? A nossa luta tem que ser tanto pela moradia quanto pela habitação. Não aceitar só a casa coberta. Eu quero também poder me articular com a cidade. Eu quero viver num local que não seja violento. Eu quero ser protegido. Eu não quero viver a mercê do traficante, do dono do lugar. Entrar no ônibus para ser assaltado, tropeçar porque não tem calçada, alagar tudo porque não tem um sistema de drenagem quando chove. Entendeu a diferença? Então a nossa luta é por moradia e habitação. É o que diz as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E tem o que fala que é específico para a cidade, se não me engano é o 11. Cadê? É o 11, ali. Que fala especificamente da cidade sustentável, cidade resiliente. O que é uma cidade sustentável? Nós somos uma cidade muito quente aqui, uma cidade equatorial. Nós estamos a 3,4 graus abaixo da linha do Equador. Nós pegamos a energia solar aqui, ó, na muleira. Literalmente é o sol na muleira. Um sol para cada um. Exatamente. Mas nós temos negado o verde urbano. Nós somos uma grande metrópole cercada de verde, dentro da maior floresta tropical deste planeta, que é a Amazônia. Mas nós somos uma cidade cinza. E agora mais que nunca com a fumaça, né? Uma cidade cinza, concreto, asfalto, pouca arborização. E a arborização, ela gera qualidade de vida. A sombra, ela melhora a condição térmica. E vocês sabiam que existe uma relação entre o clima e o crime? Quanto mais quente, mais estressado nós ficamos e mais propensos a entrar num fight, numa briga a gente tem. Briga de trânsito, briga de qualquer coisa, o calor. Mas se nós tivéssemos árvores, isso atenuaria. Porque a arborização não é só, como eu falei um dia desse, a arborização não é só paisagem, ela é também qualidade de vida, qualidade do ar. Isso é cidade sustentável. E isso, infelizmente, nós não temos. Nós vivemos numa metrópole insustentável. O Carlos Almeida, que deu uma palestra com nós, ele sugeriu voltar aqui para fazer uma rodada de conversa. Né? Essas palestras de vocês são ótimas, a gente aprende muito, mas desde o início do curso, não só no curso, a gente já ouviu isso em vários outros locais, a discussão, né? E hoje foi muito questionada aqui a questão de como se organizar, como melhorar isso tudo. As palestras são ótimas, mas eu até sugeri ao Dino na continuação dessas formações, a gente também fazer rodas de conversa, para dizer assim, o que a gente tem que fazer? Né? Porque pessoas aqui questionaram assim, não tem isso, não tem aquilo, não tem educação, precisa cobrar o poder público, etc. e tal. Mas o senhor, no começo da sua palestra, falou assim, o que a gente tem que fazer? E realmente é isso. Nós precisamos conversar.
ouvir as pessoas, dar sugestões, né, e a gente construir. Porque, veja bem, se a gente esperar o empresário, o governo não vai resolver o problema. Quem resolve o problema de uma sociedade, de um povo, é o seu próprio povo. Desde que ele esteja esclarecido, organizado, participativo, certo? Aí sim, a gente pode cobrar, tendo unidade, tendo força, tá certo? Então, eu acho que o senhor tem que sugerir ao Dino uma volta aqui, para a gente ter uma rodada de conversa, e a gente, além das palestras, a gente ter essa roda de conversa. Porque tudo isso tem solução, como eu falei. Né? Não existe problema insolucionável para a cidade. O que requer uma mudança de prática. Nossa enquanto indivíduos, nossa enquanto coletivo e da governança. Mas a governança só vai agir se a base pressionar. O político, ele age, ele vê a pressão popular, ele vai, desengaveta aquele projeto que estava ali há 10 anos e tudo mais. Mas para isso, e para finalizar, nós temos que ter consciência de nossas duas existências. Para fechar, a primeira existência nossa é biológica, que não nos diferencia de qualquer outro mamífero. Nós temos que nos alimentar, nós temos que beber água, né? Nós temos que fazer essas necessidades básicas que os outros animais também fazem. Mas o que nos diferencia é que nós temos uma existência chamada ontológica do ser. Essa existência é que nos torna seres sociais, com capacidade de organização, com capacidade de mudança. E essa mudança só vem se nós nos coletivizarmos enquanto pessoas. Então nós temos essa existência biológica que é atomizada, que é individual, e nós temos que ter e criar uma existência coletiva, que é ontológica. Não fragmentada, coletiva. Ou seja, em torno de um projeto, em torno de uma causa, essas vozes ecoarem juntas. Só assim nós mudamos por meio da base e chegamos lá fazendo com que os outros, a quem de dever, mude pela via política, pela via legal. Enquanto nós ficarmos olhando os problemas, reclamando da vida, ou lutando pelos seus individuais, só não vai. Então a fórmula é sair da existência atomizada e criar uma existência coletiva para mudar a cidade. Tá certo, minha gente? Então a gente é isso. Tem muito mais coisas para falar. Eu vou mandar o slide. Gina depois vai mandar o slide para vocês que eu iria apresentar aqui, mas não vai faltar para vocês, tá? E pode estar aí aberto para a rodada de conversa, sim, para continuar essas coisas, continuar esse debate, tá bom? Então, muito obrigado. Pessoal, quero agradecer imensamente em nome de toda a comissão organizadora do Curso de Direito da Cidade, da Zona S Manaus, né? O professor Marcos Castro, né? Eu aceito, né? E outros debates a gente vai provocar, né? Na coordenação do Fórum Amazônico de Reforma Urbana. Vocês vão ser convidados, né? Como esse curso também no Fórum, a gente deve promover alguma mesa de debate em torno das políticas públicas, né? Em especial das políticas urbanas. E é claro que nós vamos convidar o professor Marcos Castro. Mas para isso a gente vai ainda dialogar, discutir, porque para realizar um evento assim, primeiramente a gente tem que se organizar, pensar e agir, né? E esse tríduo é sempre muito presente, né, na articulação de desenvolvimento social e popular, porque é importante, né, a construção coletiva. Muito obrigado, professor. Eu agradeço. Amém.